Pastor, desde já, muito obrigado, tá? Por o senhor ter aceitado esse convite. Xará, muito obrigado. Meu amigo Lia, muito obrigado. Então, gente, da primeira oportunidade de emprego para os jovens de 17 a 21 anos de idade. É uma questão que eu venho batendo sempre aí nessa questão, nesse assunto da primeira oportunidade, quando as pessoas pedem experiência a uma pessoa que nunca tenha trabalhado. Então, eu vou passar essa bola, o pastor Boaventura vai ficar com essa responsabilidade. Então, gente, ficamos aí com o pastor Boaventura, vai estar passando para vocês aí mais informações aí. E o nosso pedido aos grandes empresários, né? Que isso está direcionado a eles, né, pastor Boaventura? É verdade, gente. É um tema maravilhoso que Carlão escolheu, né? Porque os jovens, né, como ingressar no primeiro emprego sem experiência. Mas antes de qualquer coisa, Carlão, eu gostaria de fazer uma oração. Glória a Deus. Né, gente, tudo que inicia com oração dá certo. Então, você que está nos assistindo, está nos ouvindo, né, nós vamos orar. Muitos jovens agora, você vai chegar. Senhor, em teu nome, Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento que nós estamos aqui reunidos para falar desse grande assunto que é de grande interesse para os jovens e também para os empresários. Que o Senhor possa, com as tuas mãos sobre as nossas vidas, nos usar da maneira e da forma que o Senhor queira. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Carlão, é um tema muito especial e eu fiz algumas anotações que um dos maiores desafios enfrentados pelos jovens é a exigência da experiência para conquistar a primeira oportunidade de trabalho. Surge então uma pergunta: como adquirir experiência se eles não têm a chance? Então, eu quero dizer para vocês primeiro, para as empresas, o que sugerir para as empresas, Carlão? Eu anotei algumas coisas, né? Ver se você concorda comigo. Uma das primeiras coisas que nós precisamos é valorizar o potencial, não apenas o currículo. É verdade. Se a gente valorizar o potencial dessa juventude, porque hoje temos jovens que estão cheios de sede, de vontade de trabalhar. Então, eles não têm experiência, mas eles têm a vontade. Então, nós precisamos valorizar esse potencial desses jovens, que é muito importante. O segundo item, muitos jovens possuem vontade de aprender, comprometimento e criatividade. Nós precisamos, né, como os empresários, observar isso nos jovens. Essa vontade que eles têm de querer trabalhar, o comprometimento com o trabalho, né? Com o trabalho. Então a gente precisa não só valorizar aqueles currículos de pessoas que têm uma experiência como você, na sua área, né? Quantos currículos, quantas experiências você já passou? Graças a Deus. Mas um jovem que vai começar na sua área de trabalho, qual a experiência que ele tem? Nenhuma, precisa só mesmo dar uma oportunidade, pastor. Verdade. Então, esses empresários precisam criar programas de treinamento e de integração para os jovens que ainda não têm experiência. Eles precisam criar esses programas de integração, de treinamento, e é muito importante, porque investir na formação de novos talentos geram profissionais aliados à cultura da empresa. Com certeza. Quando os empresários investem nesses jovens, eles vão fazer o quê? Eles vão investir neles mesmos, porque esses jovens vão ter a cultura da própria empresa. Isso aí. Isso para mim é importantíssimo demais. Então, oferecer estágios, programas de aprendiz, de trainee, essas modalidades ajudam a desenvolver a mão de obra qualificada, fortalece a responsabilidade social e organização. É isso que muitos empresários ainda não se atentaram para essas coisas, né? É verdade. Pastor, e é muito importante a pessoa adquirir conhecimentos, né? Conhecimento é a base de tudo, né? Com responsabilidade. O senhor falou aí que muitos jovens, às vezes ele não tem experiência, mas ele tem a garra, ele tem a vontade, né? Eu bati papo com alguns jovens, pastor,
e eles falaram para mim, poxa, só me falta a oportunidade. Porque eu vou te falar, trabalhar eu sei trabalhar, mas eu não tenho na carteira como comprovar. Como eu vou comprovar o que eu sei se eu não tenho oportunidade de estar fazendo? Eu, quando comecei, pastor, eu também não tinha, não. Eu também não. Eu não conhecia o que era um eletrodo, pastor. Sim. Sabe o que eles faziam comigo, os colegas brincando? Aí, salda aí, fica olhando. Eu metia o eletrodo para soldar sem máscara. Chegava em casa com a vista toda queimada. Mas para honra e glória de Deus, eu aprendi. Mas alguém te deu uma primeira oportunidade. Alguém me deu a primeira oportunidade. Pastor, alguém me deu a primeira oportunidade. E uma coisa, quando a gente sai daquele emprego, talvez a gente perde, talvez a gente não tenha mais condições de trabalhar naquele lugar, o senhor pode ter saído dali, mas aonde o senhor for, o senhor leva aquilo que o senhor aprendeu. Com certeza. E quando você dá oportunidade, você acaba descobrindo novos talentos. Isso, muito Como importante. você vai descobrir novos talentos se não der oportunidade? Não tem como descobrir, pastor. Não tem, então a gente precisa, né? E uma outra coisa que eu falo muito, né, para esses jovens, que eles precisam, né, valorizar, né, a sua imagem, o comportamento deles, em todas as áreas, nas redes sociais, né? Porque hoje a maioria das empresas, quando vai contratar, eles querem saber um pouco de você. Isso. E hoje eles usam muito as redes sociais. Então, se esses jovens eles tiverem um bom comportamento nas redes sociais, eles têm uma grande chance de ter uma primeira oportunidade. Sabia disso? Com certeza. Pastor, meu amigo Carlos estava falando aqui, seu Carlos, que tem muitos jovens também que procuram, né, seu Carlos? Tem muitos jovens que eles te pedem um trabalho, não sabe o que fazer, não é verdade? Porque não tem oportunidade. A maioria deles é uma reclamação que todos eles é a mesma. Sim. Não tem o comprovante, como ele tem na carteira, como ele não teve a primeira oportunidade. Como ele vai ter? Não tem como. Ele pode ter sido uma pessoa esforçada, ter uma série de cursos, ter um currículo bom, mas não teve aquela primeira oportunidade. Não houve a credibilidade naquele jovem, de dar aquela oportunidade, de ele mostrar o talento que ele tem. E quando esse jovem tiver essa oportunidade, eles têm que agarrar isso. Com certeza. Uma das coisas que eles têm que mostrar muito é ética, pontualidade, né, trabalho em equipe e disposição para aprender. Muitas vezes são mais importantes do que a experiência técnica. Quando eles mostram aquela disposição para aprender, né, e é muito bom você pegar às vezes um funcionário cru, que não entende nada, e você treina ele e você coloca ele do seu jeito. Isso mesmo. Ou às vezes você vai contratar uma pessoa em algumas funções que ele já tem uma experiência, mas ele vem cheio de manias. Tem que mudar algumas coisas. E aí, dependendo da direção da empresa, precisa mudar, mas a pessoa que já tem uma experiência, ela não quer ser moldada. E uma pessoa que não tem experiência, nós moldamos eles do nosso jeito. Isso aí. Pastor, muito bom mesmo que a gente está conversando. Agora vamos ser bem objetivo em direção aos empresários, às indústrias, às empresas, às usinas, os estaleiros. Um pedido que nós estamos fazendo a respeito desse jovem pela primeira oportunidade. Qual seria o direcionamento do senhor para com eles? A primeira coisa que os empresários têm que fazer é investir nas qualificações desses jovens. Porque quando eles investirem na qualificação desses jovens, eles vão ter jovens treinados, conforme eu falei, preparados para o perfil daquela empresa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, cursos gratuitos e profissionalizantes agregam muito ao currículo desses jovens. Que essas empresas possam promover esses cursos, né, esses treinamentos, tudo isso gratuito, para poder agregar o currículo desses jovens. E tem muitos, eu vou falar, que eles desenvolvam habilidades comportamentais com esses jovens, que eles busquem, né, experiências alternativas com esses jovens, que eles tenham uma boa comunicação e responsabilidade, porque a proatividade faz a diferença. Então, se eles tiverem essa responsabilidade, né, de treinar esses jovens, de qualificar esses jovens, pode ter a certeza que eles vão ter uma empresa que vai fazer a diferença no mercado. Porque os jovens, em tudo que eles querem na vida,
é buscar a primeira oportunidade. Como que eles vão buscar a primeira oportunidade se as empresas não investirem nele? É verdade. E uma outra coisa que eu falo assim, o trabalho voluntário, né? Os projetos comunitários, o empreendedorismo, as atividades acadêmicas também contam como experiência. E essas empresas podem criar tudo isso, trabalhos voluntários, né? Através do empreendedorismo, que isso acaba abrindo o mercado para outras empresas contratar esses jovens que participaram desses. Né? Vamos lá, a gente tem uma empresa aí de fabricação de plásticos, né? Ou, vamos lá, uma Ambev que está aqui bem pertinho de nós. Se eles abrirem um espaço, pelo menos uma vez por semana, pegar um voluntário daqui do nosso município, do nosso bairro, e abrir uns cursos ali de trabalhos voluntários, eles vão ter uma experiência para depois agregar em outro emprego. Com certeza. Então, eu aconselho isso, né, para os empresários, porque quando eles fazerem isso, eles vão construir uma boa imagem profissional nesses jovens. Com certeza. Então, sem investimento para os jovens, não vai ter o primeiro trabalho para eles, Carlão. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Nós estamos pedindo essa oportunidade aí para os jovens. O que eles devem fazer quando surgir, pastor, essa oportunidade? O que eles devem fazer, esses jovens? Não, a primeira coisa que eles devem fazer quando tiver essa oportunidade é ter o comprometimento com a empresa que ofereceu essa oportunidade para eles. Muito bem. Eu posso dizer, eu comecei a trabalhar cedo e tive a oportunidade de entrar nos Jovens Aprendizes na época do Banco Real, 45 anos atrás. O antigo Banco Real, que hoje é Santander. Se eles não tivessem me dado essa oportunidade, eu não teria hoje sido quem eu sou. Mas quando eles abriram essa oportunidade, eu tive o comprometimento com a empresa. Eu lembro que eu acordava 4 horas da manhã para chegar no centro da cidade 7 horas da manhã. Bem puxado, né? Bem puxado. E a gente precisa dizer para esses jovens que eles precisam ter essa responsabilidade. Isso aí. Porque a gente vive num tempo que essa juventude, não são todas, a gente não pode nada generalizar, que existe muitos jovens bons, comprometidos, mas tem esforçados, e isso, se eu falar a palavra certa, esforçado, mas a gente também depara com muitos jovens que não querem nada, querem ficar às custas dos pais, querem ficar, né? E aí o tempo vai passar, eles não vão ser mais jovens, e não vão ter mais oportunidade, né? Isso aí. Porque o tempo passa e o que faz o tempo voltar? Nada. Pastor, agora eu vou tocar num assunto, eu não sei como é que o senhor vai abordar esse assunto que eu vou tocar. O governo. Lá embaixo, se a gente falar Chapéu Mangueira, Rocinha e outras comunidades aí bem famosas, o senhor vai ver ali no Complexo da Maré, o senhor vai ver que tem comunidade que tem algum investimento. O senhor já vê sair uma modelo, o senhor já vê sair uma artista. Na Cidade de Deus, quantos artistas que saem lá para a televisão, para fazer filme, para fazer Atletas isso, também. de teatro, atleta. Pastor, aqui, por ser Baixada, nós não vemos investimento nenhum, não tem oportunidade nenhum. O que precisa, Carlão, é que o governo federal, estadual e municipal, eles precisam investir em projetos, né, projetos de esporte. Você vê isso muito na Rocinha, projetos de esporte, que dali saem pessoas que vão participar de Olimpíadas. Então, assim, seria muito importante que olhassem aqui para a Baixada, o governo federal, o governo estadual e o municipal, que através dessas ONGs, né, pudesse criar vários, né, projetos dentro do nosso município, e principalmente aqui na nossa área, que é a Estrada de Madureira, que é um lugar que ainda precisa de muito crescimento. Muito precário. Muito precário, muitas precário coisas. mesmo. Então, se a gente tivesse um investimento de ONGs, criando, por exemplo, cursos profissionalizantes, né, de computador, para um jovem aprender a mexer no Word, no Excel, criasse para as meninas, para as mulheres, né, algumas coisas na parte de corte e costura, para os homens também na parte de corte de cabelos, né, vários cursos profissionalizantes para que eles possam ter uma profissão. Então seria muito necessário, porque
Enquanto não tem nada disso, o que eles fazem? O tempo deles fica ocioso. Isso aí, e aí eles acabam indo para o tráfico, cabeça vazia, eles acabam indo para a vida errada. A cabeça vazia é mente de Satanás. Isso aí. Então, se você não criar essas oportunidades para a juventude, através desses projetos sociais, os projetos sociais se diversificando em várias áreas, ajuda muitos os nossos jovens a não ficar largado pela rua. Vão criar uns profissionais muito bons. Muito bons. Na hora que você faz aquela peneira, sim, prepara as pessoas para aquele dia a dia, para ser ótimos profissionais. A gente, né, você falou, eu sou pastor, e eu costumo fazer isso, os trabalhos sociais, muito dentro da igreja. Mas às vezes faltam-nos recursos para algumas coisas, porque vamos supor que se eu tivesse recurso para botar 20 computadores numa sala dentro de uma igreja, e tivesse como também bancar alguns professores para que desse aula para esses jovens na área de Excel, na área do Word, né? Hoje, como trabalhar com a IA, inteligência artificial, eu estaria ocupando o tempo desses jovens. Isso aí, com certeza. Pastor, uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, porque o tempo é curto, nós temos aí, posso entrar na política? Pode, Posso entrar? deve. Então tá bom, nós temos aí vários vereadores aqui e nunca fizeram nada, nunca, eu não vou citar nome. E hoje em dia, graças a Deus, Deus enviou um vereador, o nome dele se chama Vaguinho Neguinho. O senhor, se eu for falar assim, eu vou ficar o tempo todinho aqui falando e vai extrapolar a hora de tanta coisa que o Vaguinho Neguinho já fez aqui como vereador, pastor. Pastor, eu vou passar a bola para o senhor. Como vereador, o Vaguinho Neguinho, ele fez tanta coisa. O que o senhor acha que o Vaguinho Neguinho poderia ajudar a gente como deputado estadual? Olha, o leque é muito grande, Carlão. Vaguinho, como deputado estadual, ele vai ter não só Nova Iguaçu, mas todo o estado da mão. E através das emendas parlamentares, porque o deputado estadual ele tem emendas parlamentares que ele pode mandar para cá, para o município de Nova Iguaçu, e destinar aonde vai ser investido essas emendas parlamentares. Então a gente pode olhar pela trajetória dele de vereador, que ele será um excelente deputado estadual. Né? E uma das coisas que a gente pode falar do Vaguinho Neguinho, você muito mais do que eu pode falar isso, que você foi criado com ele. Sim. Você conhece a história dele, que nasceu numa família humilde. Sim. E um cara que venceu na vida. Né? Um cara que vendeu Guaracamp no meio da rua, né? No que vendeu picolé, e hoje é vereador e com certeza vai ser o nosso futuro deputado estadual aqui em Nova Iguaçu. E ele também é uma inspiração para muitos jovens, que eu quero dizer para esses jovens que vão nos assistir, não desista dos seus sonhos. Não desista dos projetos que Deus colocou na tua vida. Olhe para o nosso vereador Vaguinho Neguinho, nosso futuro deputado estadual, ele venceu na vida. E esses jovens também, ele pode vencer, independente do local aonde ele mora. Porque muitos às vezes acham assim, mas quem mora na Zona Sul tem oportunidade, quem mora num bairro mais elegante, melhor, tem oportunidade. Não, o Vaguinho nasceu aqui, foi criado aqui e mostrou que ele teve a oportunidade e aproveitou. Agora, o que eles têm que fazer é aproveitar a oportunidade. Porque a oportunidade, quando bate na nossa porta, às vezes é uma vez. Às vezes pode ser até 2, 3, mas tem oportunidade que não volta mais, Carlão. Isso aí, não volta mais. E quando perde essa oportunidade é difícil depois de recuperar. Difícil. Pastor, antes da gente terminar, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas antes da gente terminar, eu faço essa pergunta e dou oportunidade para o Xará aqui. Pastor, agora é direcionado ao povo, todos nós Sim. moradores, a importância da gente eleger um deputado estadual aonde a gente mora, em Nova Iguaçu, Jardim Paraíso, quilômetro 32 daqui. Qual é a importância? Olha, os moradores precisam se conscientizar disso. Isso. Porque tendo um deputado aqui no curral da Estrada de Madureira,
Gente, isso aqui vai valorizar muito. Muita coisa. Porque você pode ver, como vereador, através também do nosso deputado federal, doutor Luizinho, né, o que está sendo trago para a nossa região. Um destacamento do Corpo de Bombeiro, né, nós vamos ter aqui, né, uma policlínica ali no Dom Bosco. Isso aí. Nós vamos ter aqui no Campão, ali vai ser construída uma escola técnica. Isso. E isso o que acontece? Vai trazendo, né, empresários que vão querer investir aqui no Jardim Paraíso, no Pantanal, no Belga, porque vai vendo o crescimento. Você pode olhar aqui, hoje nós temos o WC, que é um bom mercado, temos o Vianense, mas nós não temos um supermercado Guanabara aqui. Não. Nós não temos um shopping. Se a gente quiser hoje um jovem nosso para se divertir, ele vai ter que sair daqui para ir para Campo Grande. E quando ele vai para Campo Grande, ele gasta em Campo Grande, todos os impostos vai para o município do Rio de Janeiro. Sair daqui para ir para o centro de Nova Iguaçu é muito distante. Isso. Então já está na hora da gente ter aqui um bom restaurante, um bom shopping, para que todo o investimento fique aqui nessa localidade. E nós tendo um deputado estadual aqui na nossa área, vai atrair esses investidores para cá. Por quê? Vai gerar emprego através dessa policlínica, através da escola técnica e outras empresas que vão abrir. Isso vai gerar emprego aqui na nossa localidade e vai atrair pessoas para morar aqui, Carlão. Pastor Boaventura, eu vou ter que falar isso. Não, eu tô tremendo aqui, eu vou ter que falar isso. Não adianta que eu vou ter que falar isso. Tem deputado, eu vou falar em deputado, tem pessoas, tem político aqui que mora nos Estados Unidos. Sim. Tem político aqui que mora em Miami, tem político que mora em Nova York, tem político que mora em tudo quanto é lugar. O vereador Wagner Neguinho, ele nunca saiu daqui. O Wagner Neguinho, ele é um empresário, ele pode ter casa onde ele pode ele morar quiser. onde ele quiser. Aonde ele quiser, ele pode morar. Ele pode morar. É porque ele tem condições para isso, porque ele galgou isso, ele conquistou isso trabalhando. Ele tem várias empresas aí. Não foi a política que deu isso para ele, não, pastor. Não, ele já chegou na política já. Eu conheço. Bem já. Eu conheço a história do Wagner Neguinho. Ele tem casa. Eu não vou falar os lugares que ele tem casa, porque é a falta de ética, mas ele tem casa em vários lugares. Mas ele continua aqui no Jardim Paraíso. Como que nós não elegemos o Wagner Neguinho para deputado estadual? Como pode? Eu não concordo com isso. Eu não aceito isso, pastor. O Carlão, e sem contar que o Wagner Neguinho, ele é uma pessoa acessível. Se eu ligar para ele, ele atende. Se você ligar para ele, atende. Se meu irmão ligar para ele, ele atende. Isso aí. E sem contar o trabalho social que ele faz para ajudar o povo. E quando eu conheci o Wagner Neguinho, o que mais me chamou a atenção nele é porque se ele falar uma coisa para você, ele faz. Faz mesmo. Eu vejo o amor que ele tem por essa localidade. Isso prova que ele mora aqui, que ele não saiu daqui, porque ele poderia, como você falou, morar na Barra, no Recreio, isso, Copacabana, em qualquer lugar, mas ele fez questão de continuar. A mãe dele mora na mesma casa, né? Ali a família dele. Então a gente vê o amor que ele tem por esse povo daqui. Porque também ele nasceu aqui, foi cria daqui. Então, assim, eu quero dizer, você que está nos ouvindo, não perca essa oportunidade. E uma coisa que eu tenho que falar, Carlão, que eu também nessa época agora de campanha, começa a vir um monte de aventureiro para cá, para o nosso bairro. Um monte de picareta. Um monte de picareta, né? Que vem para cá, começa a prometer muita coisa e quando acaba a campanha eles vão embora. Tem um que tá andando por aí que vai ser caçado daqui a pouco. Não faz nada. E está querendo andar na nossa área aqui. Agora, o que nós temos que fazer como liderança, mostrar para eles que eles não têm espaço aqui no nosso meio. Não tem. Aqui, nosso vereador é o Wagner Neguinho e é o nosso futuro deputado estadual e o nosso deputado federal, o doutor Luizinho. Isso aí. Que através dele, o doutor Luizinho também tem ajudado muita gente aqui, tem mandado as emendas, né, tem aberto as portas para o Vaguinho, e é isso que a população precisa saber. Nós não podemos esquecer também do nosso prefeito, Dudu Reina. Dudu Reina. Tem nos ajudado bastante, deu continuidade aí o trabalho do Rogério, entendeu? Junto aí com essa grande equipe que é o Wagner Neguinho, ao doutor Luizinho. A nossa vice-prefeita, a doutora Roberta, também tem sido a diferença dentro de Nova Iguaçu. Xará, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de tudo isso
que foi dito aqui, né? Se o senhor está de acordo, porque a gente está comprando essa briga aí desse jovem, porque o intuito aqui é a gente alcançar uma oportunidade para esse jovem, que o senhor fizesse uma pequena avaliação aí para a gente encerrar aí esse debate. Baseado em muitas coisas que foi falado pelo pastor, nós podemos ter exemplos. Vou falar até sobre o Vaguinho Neguinho. Ele tem uma coisa que eu conheci ele há pouco tempo, mas eu gostei de uma coisa chamada humildade. Isso é característica dele. Por quê? Querendo ou não, as pessoas, quando galgam alguma coisa ou conseguem alguma coisa, esquecem das outras. Sim. E ele fez o contrário. Ele provou que ele nasceu aqui, foi criado aqui, e ele briga pelo bairro e briga pelo local. Sim. Então é uma coisa muito bom. Baseado também em cima das coisas que o senhor falou sobre o jovem, nós temos que procurar, sim, puxar condições para os nossos jovens daqui da área, para poder ajudar a nosso próprio bairro a crescer. Sim. Coisa que nós precisamos aqui. Se o jovem se conscientizar que se a gente colocar o Vaguinho Neguinho como deputado estadual, o que ele pode fazer e gerar aqui oportunidade para eles aqui, porque hoje a gente sabe que uma dificuldade muito grande de uma pessoa morar aqui no Jardim Paraíso, né, na Lagoinha, os bairros mais próximos aqui, e trabalhar no centro da cidade. É horrível. E nós temos um deputado estadual aqui no nosso bairro, na nossa localidade, investindo aqui, isso vai gerar emprego para esses jovens. Então a gente também precisa conscientizar, Carlão, esses jovens, a importância de nós colocarmos Vaguinho Neguinho como deputado. Aí, como o senhor mesmo falou, aí vem um sei lá, de conto de fora, não sabe a nossa necessidade, não sabe o que nós passamos, não tem ideia de nada. Aí chega aqui, mãozinha no ombro, vou pagar uma Coca-Cola, vou fazer um churrasco, vou comprar camisa pro time. Gente, isso aí é só um momento. E depois eles ficam ligando pro Vaguinho, pedindo médico, para asfaltar rua, que não sei o quê, porque eles vão embora. Quando eles saem, depois de conseguirem o que eles querem, eles não voltam mais, só daqui a 4 anos. Os moradores, como é que ficam? Abandonado. Foi bom entrar, para encerrar, não sei quantos minutos já tem, para encerrar, foi bom o senhor tocar nesse assunto aí agora, junto com o pastor. Pode focar bem aqui mesmo em mim, pode focar que eu vou mandar um recado agora. Vocês, liderança, que pega o dinheiro dos políticos que apareceram agora, nunca apareceram aqui, nunca fizeram nada, que bota o dinheiro no bolso, só pensa em vocês. E depois deixa todo mundo aí, a família de vocês, pisando na lama, sem pavimentação, sem educação, sem saúde. Vocês não pensam em ninguém, só pensam em vocês. Amanhã vocês podem se arrepender. Sabe por quê? Porque eles vão embora e o filho de vocês fica aí a ver navio. Sabe quem vocês vão procurar? Vaguinho Neguinho, a voz da comunidade, aqueles que vocês deram as costas. Eu não estou falando para quem está junto com ele, não. Eu estou falando para aqueles que pegam dinheiro. Não estou generalizando. Vocês sabem quem é que faz isso, então a carapuça vai servir para quem faz. Não estou generalizando, mas aquele que faz isso, pega dinheiro do político, bota no bolso, só pensa em vocês, amanhã vocês podem ser prejudicados. Sabe por quê? Porque você vai olhar para o teu filho, caramba, meu filho não tem um colégio, meu filho não tem uma educação, meu filho não tem um dentista, meu filho não tem isso aqui, meu filho entrou pro tráfico, ai meu Deus, me ajuda, meu filho entrou. Culpa sua. Faz ele mesmo. É culpa sua. Então esse recado está indo para você. Eu não posso deixar de falar, infelizmente, isso aqui, papo, a gente fazendo aí pedido para ajudar o jovem, mas você não é mais jovem, você está bem crescidinho, você que faz isso, pega dinheiro e bota no bolso, olha para o teu filho, se tu não tem filho, olha para o neto, olha para o filho do teu amigo, para o filho do teu parente, pensa no próximo, que Deus vai estar te ajudando. Ainda é tempo de você se arrepender. Você que faz isso, é tempo de você se arrepender. E aqui, pastor, eu encerro minha fala. Eu já falei o que eu queria falar. Se o senhor quiser continuar, o senhor pode continuar. Eu quero dizer para essa liderança, para eles perguntar para esses caras que estão vindo aqui na nossa área, o que eles já fizeram aqui para o Jardim Paraíso, para o Belga, para o Pantanal, para o Grão-Pará, para a Lagoinha, para o quilômetro 32, para Prados Verdes. O que esses caras já fizeram aqui? Nada. Então a gente tem que se unir, todo mundo, e ainda dá tempo de se você juntar no time e deixa o homem trabalhar, tá? Falar para vocês, antes do seu Carlos falar, o muro tá baixinho, tá? Ó,
o muro tá baixinho. É só fazer isso, ó. O muro tá baixinho. Fala, seu Carlos. E ele já vem com o texto montado. Ah, eu vou procurar saúde, segurança. Procura nada. Não procura. Isso é só para enganar o povo. Aí aquele caso, o que custa? Gente, como tem um velho ditado, tira aquela travezinha dos nossos olhos. Isso. Abrem os olhos, gente. Ó, 2026, estamos nele. A hora é agora. O que falta? Quer continuar pisando na lama? Quer continuar ficando sem ônibus? O que vocês querem da vida de vocês? Qual é o futuro do seu filho ou do seu neto morando aqui? Sem ter investimento, sem ter recurso. Gente, acorda. A hora é agora. Essa área de Cabo Sul para cá colocaria o Vaguinho como o deputado mais votado de Nova Iguaçu, ou quem sabe até do estado do Rio de Janeiro, se todo mundo se unisse. É isso aí. Pastor, eu falei que não ia falar, mas não tem jeito. Deus vai me dando, aí eu vou falando. Deus vai me dando e eu vou falando. Não tem jeito. Esse recado agora vai para o Vaguinho Neguinho. Vaguinho Neguinho, meu vereador, meu candidato, você é o meu candidato a deputado e eu tenho fé em Deus que você vai ser. Mas eu vou mandar um recado para você. Vaguinho, não fala nome de ninguém não. Não fala nome de ninguém não, não bate em ninguém não. Sabe por quê? Porque... Deixa que a gente bate por você. Ó, eu vou te falar, aqueles caras que vai aparecer para poder falar de você, é porque eles não têm o que mostrar, não tem trabalho. Você tem, não precisa de mais nada, Vaguinho. Só mostra as coisas que você vem fazendo, ó. Deixe lá, ó. Pouco tempo que você está aqui, você já fez muita coisa. Você tem muito trabalho para você mostrar. Eles não têm nada. O que eles têm que fazer? É mais de falar da vida dos outros mesmo. Deixa eles falar, Vaguinho, porque você tem muito trabalho para mostrar e acabou. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Pastor Boaventura, obrigado, muito obrigado Carlão, por esse você ter convite. tido. Meu amigo, ó, muito obrigado. Muito tá bom? Obrigado, meu amigo.